Então, meus queridos, a gente vai dar uma olhada aqui numa thread, vai ser um vídeo espécie react, um vídeo opinativo, numa thread que diz que racismo reverso, né, o racismo contra brancos, ele não existe, né, que ele é uma coisa inventada pelos brancos, opressores, né. Então, eu vou tentar oferecer um contraponto e eu acho que vai ser um tanto quanto interessante. Então, vamos pro primeiro tweet aqui, que ele é a capa, né? Ele é a capa da threadzinha que ela diz o quê? O que é racismo reverso e por que ela não existe? Já vou abrir um ponto aqui que, sim, parabéns, eu concordo com você, esquerda. Racismo reverso não existe. Por quê? Porque racismo abrange todas as raças. É contra negros, contra pardos, contra brancos, contra gente amarela, azul, verde. Foda-se. O racismo, ele não existe essa narrativa do racismo reverso, né? É apenas um termo deturpado, um termo que a esquerda gosta, que ele é um termo meio ridicularizado, né? Que a esquerda gosta de usar para espantalhar em cima dos argumentos. Então, sim, parabéns. Palmas aqui, ó. Muito lúcida a thread. Eu não concordo que exista racismo reverso. Fim do vídeo. Tchau. Vamos pro segundo tweet aqui, né, que é onde realmente começa. Ele vai explicar aqui pra gente o que é o racismo. O racismo, ele diz pra gente que nada mais é o quê? Que se caracteriza por um conjunto de elementos apoiados em fatores sociais, políticos, econômicos, religiosos, culturais e símbolos que estabelecem situações de inferioridade de determinados grupos étnicos. Então, se a gente pegar e fazer uma busca fácil no Google, né? O que é racismo? A gente vai ter o quê? Que o racismo, ele nada mais um dos seus significados, atitude de hostilidade em relação a determinada raça ou pessoa que naquele momento faz parte de uma minoria ou coisa do tipo, como já aconteceu com negros, em casos que negros sofreram racismo, e em casos que brancos sofreram racismo também acontece, eu vou explicar isso mais pra frente. Então, o racismo nada mais é que um preconceito, que é um preconceito no sentido ruim, né? Porque o preconceito, ele não tem apenas seu significado ruim, mas ele nada mais é que vamos dizer assim, não tem uma palavra melhor, que um preconceito contra determinado grupo étnico, contra determinada raça. Pode ser branco, amarelo, verde, azul, pardo, negro, cinza, não importa, não tem nada especificando que isso abrange apenas um tipo de pessoa, um tipo de pele, uma quantidade específica de melanina. Não, é contra todo tipo de raça que é inferiorizada em determinada circunstância, em determinada ocasião. Bom, esclarecido já o conceito de racismo, vamos aqui para o segundo tweet. Agora ele vai bater direto na tecla, né, que essa thread se propõe. Racismo reverso existe? Então, aí vamos ver o que ele fala aqui. Pessoas brancas nunca foram perseguidas pela sua cor de pele, então não faz sentido comparar suas experiências com as vivências de homens ou mulheres pretos, ou seja, racismo reverso não existe. Bom, pessoas brancas sim, elas já foram perseguidas, como é no caso da África. Entre os anos de 1530 e 1780, a África escravizou mais de 1 milhão de brancos. Então sim, teve uma perseguição. Outra coisa, atualmente, vamos pegar agora uma coisa mais atual, né? Hoje em dia, na África do Sul, o governo incentiva a caça e, como é que eu vou dizer, a predatoriedade contra pessoas brancas. Existem inúmeras fotos, inúmeras notícias que mostram brancos que foram... tem um caso de uma mulher que foi estuprada até com um cabo de vassoura, foi estuprada e morta. Teve bebês assassinados, teve mulheres que foram agredidas. Isso não é só na África, em todo o mundo, nos Estados Unidos, tem vídeos de pessoas brancas sofrendo agressões ao simples andar na rua, um negro vai e bate nela. Então sim,
Pessoas brancas hoje em dia são perseguidas. A narrativa desse pessoal, na verdade, ela se enquadra mais no racismo estrutural, né, que os negros sofreram no Brasil, que a nossa estrutura governamental, o nosso país, ele foi construído em cima dos negros, né? Teve a escravidão, foi o ato de aprisionar e forçar os negros a trabalhar, e aí foi se erguendo o país. Mas até nesse quesito, né, da escravidão, como eu já disse, na África eles escravizaram 1 milhão de pessoas brancas. Então, um dos exemplos que a gente pode citar aqui que brancos sim são inferiorizados hoje em dia é que a cofundadora do movimento Black Lives Matter, que é essa luta toda, né, por direitos iguais, supostos direitos iguais, a cofundadora, ela diz o quê? Brancos são sub-humanos, e a tese dela, ela se embasa, não, porque brancos têm menos melanina, e aí, já que eles têm menos melanina, a melanina é uma característica importante para suportar temperaturas altas. Então, brancos, eles são menos desenvolvidos que os negros. Mas isso daí é apenas uma justificativa para o seu racismo, porque não, brancos não são menos humanos do que negros por ter menos melanina. Isso daí a gente pode até explicar de forma básica, abordando a metafísica aristotélica, que Aristóteles nos explica bem no seu início que os seres humanos eles têm uma característica em comum geral, que é o ato de pensar, uma característica metafísica. Então não, os brancos, eles não são sub-humanos, eles são humanos com características diversas. É apenas isso. Tem aqui um belíssimo caso, né, que até aborda um pouco nesse negócio do Black Lives Matter, que eles dizem que luta pela igualdade, mas vamos ver aqui o que acontece. Esse negro racista esfaqueou um branco enquanto gritava Black Lives Matter. A vítima sofreu ferimentos graves, incluindo colapso pulmonar. Então, vamos mais um caso aqui, agora abordando a África do Sul, né, que eu disse anteriormente que o governo incentiva o genocídio contra brancos. Vamos dar uma lida aqui. Genocídio contra brancos, África do Sul. O casal, não sei ler, não sei pronunciar, vou ler Saki e Ina Van de Berg, foram assassinados com tortura em mais um ataque de ódio contra pessoas brancas, incentivados pelo governo. Eu vou pedir para dar uma censurada aqui porque são imagens fortes, mas sim, a gente vê que brancos são perseguidos. Então não existe essa narrativa de que racismo reverso. Não é racismo reverso, é puramente racismo. Se você discorda, racismo reverso não é, racismo contra brancos não existe. Pois bem, vai lá reclamar com quem fez, né, o significado, vai no dicionário Aurélio e reclama, fala assim, pô, cara, tá errado. Porque eu não posso fazer nada. Racismo ele abrange todas as raças. A gente consegue aqui também ver que o racismo contra brancos ele vai de menor escala também. Como é muito comum no Brasil o pessoal fazer piadinhas, né? Por exemplo, ver uma pessoa passando vergonha, uma pessoa branca e fala tinha que ser branco. Amigo, isso é uma fala racista. Imagina se fosse o contrário. Ver uma pessoa roubando ou passando vergonha e falar, putz, tinha que ser negro. Não ia ser racismo? Por que contra brancos não é racismo? Então vamos ver aqui alguns tweets, né, que nos mostram isso. Tem uma pessoa branca deitada pegando sol na piscina e uma mina falando, né, no tweet, assim, na descrição, tinha que ser branco. Como assim tinha que ser branco? Uma pessoa pegando sol, ela... Tá, uma pessoa fez um tweet aqui, e ele me chamou de macaco, e aí, tipo assim, ela realmente abordando, né, essa coisa, falando, ele me chamou de macaco no meio do campo, né, como se fosse um negro, falando, putz, sofri racismo. Aí ela falando, chama de Gasparzinho, cara pálida, palmitão, branquelo, e a gente fica de boa, e não é racismo. Então por quê? É o que ela quis dizer, né, o porquê que chamar de macaco seria racismo. E aí o amiguinho aqui, né, o querido TMZ, né, um homem muito esbelto, com toda a sua sapiência divina, respondeu pra ela, tinha que ser branca. Imagina você sofrer racismo dentro da sua profissão, fazendo o que você ama e ainda ter que ler uma porra dessas de um branco. Amigo, tinha que ser branca. Pra mim isso é uma fala racista. Eu entendo, e quando você fala que, por exemplo, brancos eles tendem a ser privilegiados, quando a gente pensa porque os negros eles sim foram marginalizados, eu entendo.
Mas não é porque existe um racismo extremado contra negros que a gente tem que esquecer o racismo que existe contra brancos. Não é assim que funciona, a gente não justifica uma coisa com a outra. O Tárcio deu uma risadinha aqui e falou pra gente: o jeito que estamos conectados para rir de branco passando vergonha é diferente. Isso não é racismo, amigo, não é um branco passando vergonha em si. É uma pessoa, sei lá, uma pessoa passando vergonha. É apenas isso. Você querer separar as pessoas de brancas, negras... Amigo, é todo mundo seres humanos. Essas características são irrelevantes. Essa questão de querer separar todo mundo é uma coisa extremamente ligada à política, de você querer separar assim, um grupo e aí você tenta ser populista com esse grupo, entendeu? Então isso é uma tática progressista, comumente, né? Muito usada. Amigo, você só está sendo iludido quando você trata as pessoas com cor de pele. Quando você fala, tinha que ser branco, tinha que ser negro. Você só está sendo iludido, amigo, porque isso é apenas uma tática política. É apenas isso. E aqui, vamos dar mais uma lida aqui. Logo de manhã, vendo branco passando vergonha. Isso aqui é foda. Aqui ele bate no mesmo ponto que eu falei anteriormente. Branco passando vergonha. Para de querer separar as pessoas por pele, caralho. É todo mundo ser humano. E aqui, pra finalizar, eu vou pegar aqui e botar mais um caso de homicídio contra pessoas brancas, de perseguição. Vou botar na tela aí. Veronica Baker, de 17 anos, foi assassinada no dia 17 de agosto de 2020 por essas 4 pessoas. 4 pessoas negras, né? De perseguição, provavelmente. De 4 pessoas. A grande mídia está silenciada sobre o assunto. Por que será? Seu corpo foi encontrado baleado, etc, etc. Aqui ele fala uma coisa na descrição muito importante. A grande mídia, ela está silenciada sobre isso, porque não é de senso comum, as pessoas não falam sobre esse racismo que o pessoal sofre, sobre essas perseguições. Não serve para cartilha progressista ou para esse tipo de cartilha, esse tipo de caso. É mais fácil passar pano, falar, não foi racismo, foi só agressão, ou qualquer coisa do tipo. Amigo, claramente, são 4 pessoas negras focando em uma pessoa branca. Então, é claramente racismo, é claramente. Enfim, eu até fugi um pouco do ponto, desculpa. Vamos ver aqui pro próximo tweet, né? Ele fala aqui pra gente: se você acredita que pessoas brancas podem sofrer racismo, procure pesquisar sobre a história de opressão contra o povo preto e o que a palavra racismo realmente significa. Bom, aqui a gente já abordou, segundo o dicionário, o que significa racismo. E na questão da história, a gente também já está mostrando aqui que pessoas brancas também sofreram na história. Desculpa. Então, isso aqui eu vou até é irrelevante, porque basicamente ela tá batendo na tecla que eu já abordei, enfim. Racismo é um crime histórico que foi criado pelo ódio à etnia negra e que matou e continua matando milhares de pessoas negras em todo o mundo. Beleza, você pode falar que racismo estrutural, amigo, racismo é um ódio extremado a determinada raça. Em nenhum momento do dicionário fala que é um crime histórico ou que foi apenas que foi criado contra pessoas negras. Não, racismo é apenas um ódio contra pessoas de determinada raça. Ele não, em nenhum momento fala que é contra pessoas de determinada raça, né? Não, ou só negros podem sofrer, ou só pardos, ou só brancos, ou sabe? Então, tipo, isso aqui é basicamente uma deturpação do termo. Vai fazer o quê? Isso é muito comum, o pessoal, eles não buscam, né? Ele fala assim: se você acha que racismo reverso existe, racismo contra branco existe, vá pesquisar. Quando ele mesmo não sabe o que está falando, porque a gente fez aqui uma abordagem supérflua e consegue contrapor ele. E aqui ele vai finalizar pra gente falando aqui, ó: cara, gente branca, não tente se fazer de vítima. O racismo é um problema a ser superado por toda a sociedade. Compreenda isto, pesquise sobre o assunto e se envolva, ao invés de esperar que os negros se responsabilizem sozinhos por uma violência que não criaram. Então, basicamente, ele tá falando: pessoas brancas, vocês sofrem? Ei, para com isso. Os negros também sofrem. Logo, a sua dor é irrelevante. Não tente se vitimizar. Ei, o seu filho, ele tá sendo perseguido, ele tá sendo mal olhado quando ele frequenta algum grupo. Ei, mas isso aí é só vitimização.
tá ligado? Ele basicamente tá... Basicamente, essa parte, ele simplesmente tá abordando, tá falando, ah, cara, qualquer coisa que não esteja na minha cartilha é irrelevante. É basicamente isso. Eu acho que agora aqui, só pra finalizar, a gente vai... vou pedir pra eu botar aqui um videozinho de um negro famoso falando sobre a luta, né, contra o racismo e dando a opinião dele, né, se vocês têm alguma bizarrice dela, assim, de lugar de fala, vai ser a opinião de um negro. Então, faça bom proveito. Black History Month you find Ridiculous. why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you do with yours? Which month is White History Month? No, come on, tell me. Well, I'm Jewish. Okay, which month is Jewish History Month? There isn't one. Oh, why not? Yeah. Do you want one? No. No, I don't either. I don't want a Black History Month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism? Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman.